Oi galera, aqui é o Luiz Eduardo e vocês estão no canal O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar, desculpe aí inclusive a demora de eu estar postando um vídeo porque a gente tá querendo fazer algumas reformulações de conteúdo para deixar o conteúdo ainda melhor. E aí a gente tava com alguns projetos e foi por isso que a gente não conseguiu gravar nessa semana. Mas de qualquer forma, hoje eu estou aqui para responder que com certeza, né, eu acredito que vocês que acompanham têm muitas dúvidas sobre a minha deficiência. Então hoje eu vou estar respondendo algumas dúvidas mais comuns que eu ouço, não aqui no YouTube, mas na minha vida mesmo. Então se você quiser saber essas dúvidas e gostar do vídeo, deixe seu like e comente qual foi a curiosidade mais interessante. É isso aí, solta a vinheta e vamos ao conteúdo. A primeira curiosidade que as pessoas não necessariamente, na maioria das vezes, perguntam, mas que dá para sentir claramente que elas têm essa curiosidade. Que acha que ver, assistir, usar esses termos acaba que não fica bacana. Pra mim, pelo menos, não há o menor problema em usar esses termos. Inclusive, eu uso com os meus amigos. Até eu uso os termos ler e esses termos assim que remetem mais a você olhar o conteúdo ali da tela, né? Com os meus amigos, mesmo eletronicamente, mesmo usando um dispositivo que faça isso pra mim. Mas que de qualquer forma é uma leitura, queira ou não, pra mim. A segunda curiosidade. É que as pessoas acham, Luiz Eduardo, que usa esse termo é um equívoco usar, entendeu? É isso. Acham que tá falando errado. É mais ou menos isso. A segunda curiosidade que as pessoas acham é que o cego fica pensando na cor o tempo todo. Que o cego fica, meu Deus do céu, como é ruim ser cego, como é ruim isso, como é ruim a vida por eu ser cego. O que não é verdade. Eu fico muito mais preocupado com eu fico muito mais preocupado com a escalação que o Renato Gaúcho vai usar daqui a pouco no jogo do Flamengo, que por sinal é um jogo importantíssimo. Eu torço muito para o Flamengo ganhar, ou é ganhar ou ganhar, para continuar no título, do que pensando, nossa, que triste é não ter visão, que triste é esse mundo. Inclusive, assim, não é criticando, mas até porque as pessoas têm um pensamento muito bom, mas acaba que eu não fico também pedindo a Deus, ou não pedindo a cura, porque muita gente diz, leva ele na igreja tal, porque lá ele vai conseguir a cura. Gente, pra mim, se conseguir a cura, ótimo, mas se não, vida que segue, não dá pra ficar pensando nisso o tempo todo. Mas, Luiz Eduardo, eu penso que cada cego tem uma característica, cada cego tem uma maneira de pensar. Você pensa dessa forma, mas pode ter deficiente visual que fica a palavra assim, né? O tempo todo, atolemado, como dizia minha avó, o tempo todo. Eu quero enxergar. Principalmente as pessoas que perderam a visão recente, que não tem uma aceitação muito bacana, que querem a todo custo voltar a enxergar, porque quem já enxergou, o prejuízo é maior. Muito maior, muito quem maior. já enxergou. Então, pode existir cegos assim, sim. Não, Que não ficam dessa nego. forma, que não é legal, mas talvez não teve uma superação legal, ainda está digerindo, né, a deficiência, ainda está aceitando a sua deficiência. E aí é muito relativo. O que minha mãe falou não tá errado não, mas assim, todos os cegos que eu conheci, praticamente eu não me lembro de nenhum pedindo essa coisa da cor. Eu acredito que é mais com talvez algum senhor de idade, com uma pessoa de respeito que perdeu a deficiência, ou mesmo com as pessoas que, enfim. A terceira curiosidade que eu vejo muito que as pessoas têm é sobre a questão da nossa audição, que é ou não supersônica. Na minha opinião, isso não é verdade, porque
acaba que por eu ser cego, eu fico muito mais atento a todo e a todos. Eu fico, assim, atento a tudo. Então acaba que isso até eu acredito que é algo natural do corpo, uma tentativa até do corpo se tentar se readequar com a perda de um dos sentidos. E no caso meu, que eu nasci cego, acaba que, na minha opinião, essa adequação é ainda maior. Então acabo conseguindo perceber muito mais facilmente qualquer mudança no som, qualquer, eu diria, eu consigo ter noção se o espaço é aberto, se o espaço é fechado somente aqui pelo som em si. Eu consigo também, fico atento a tudo e a todos, para que eu possa ter uma vida minimamente 50% independente. Porque... mas não é só na sua opinião. É isso aí. Então. Os cegos, eles realmente não costumam ter a audição supersônica. Alguns têm a característica de ter ouvido absoluto. E que na verdade nem é algo do cego em si. É algo da pessoa mesmo. Algumas geral. pessoas têm ouvido absoluto. Isso. Que inclusive eu tava jogando um jogo, né? Que aí pedia pra identificar algumas notas musicais. Eu pensei, como que eu vou identificar essa porcaria aqui, gente? E aí que eu tive que pedir ajuda pro meu amigo, que também é cego, né, Gabriel Carlos. E ele me contou sobre essa coisa de ouvido absoluto. O que, sinceramente, eu acredito que ele consegue ouvir a respiração de todo mundo, viu? Porque... ouvido absoluto porque pra mim, top. assim, se eu já consigo ficar atenta a tudo e a todos e sem ter ouvido absoluto e ele já consegue, e ele tem essa característica, que ele também é cego, eu acredito que ele consegue ouvir até a respiração de todo mundo. E aí também vai a quarta curiosidade, se eu não me... a quarta curiosidade é sobre como funciona pra gente ver conteúdos muito visuais, tipo, até mesmo assistir TV. Eu digo muito que depende do conteúdo, porque assim, por exemplo, acontece muito, inclusive para os professores, né, que o que era para ser algo simples e que daria para eu fazer, eu não consigo, por conta da falta de acessibilidade, que é, por exemplo, assistir, muito, principalmente quando se trata de aula de matemática no YouTube, sozinho, porque o professor simplesmente coloca, nós vamos somar x com esse x aqui, com esse y, aí eu fico, gente, como assim? Quando? Que parte da equação? E aí, enquanto talvez outro vídeo assim que seja de absoluta imagem, como vamos pegar algo jornalístico de muita imagem, que está mostrando um monte de coisa, não necessariamente vai me fazer falta o conteúdo. Então, não necessariamente a imagem faz tanta falta assim ao conteúdo. Eu digo, depende também muito da acessibilidade também, porque... Então, depende do conteúdo. E, inclusive, quando se trata de filmes e coisas desse tipo, tem um recurso chamado audiodescrição e que no mundo em si já é muito escasso. Agora, quando se trata aqui do Brasil, tem quase nada de audiodescrição. A gente tem que assistir se perdendo muitos detalhes. Meu amigo Gabriel Carlos, inclusive, consegue fazer isso. Inclusive, outros cegos até. Alguns poucos, mas ok. Não sei como eles conseguem assistir algo sem audiodescrição, só com a intuição. Mas ok, como... E aí, inclusive, o que eu acho que vale a pena deixar claro é que não necessariamente a audiodescrição precisa ser absoluta. Por exemplo, que nem uma pessoa começa a descrever o que o personagem está fazendo. E aí começa a ter uma fala do personagem. Para mim, é muito mais importante eu ouvir a fala do personagem do que ver as imagens, e que na maioria das vezes, quando isso acontece, não são importantes. Então, assim... acaba que vai de pessoa para pessoa, porque é um detalhe que pode... Às vezes a própria fala da pessoa já descreve a cena, né? Fala que na maioria das vezes a própria fala da pessoa é mais importante no sentido até conteudista da coisa. E aí, como eu estava dizendo, a audiodescrição não necessariamente tem que ser padronizada. Na verdade, tudo que eu estou dizendo aqui é na minha visão pessoal. Porque tem cego que considera
que dá pra ver quase tudo sem audiodescrição, enquanto tem cego que tudo, literalmente, precisa de audiodescrição. A quinta curiosidade. Como que a gente consegue se virar na rua? Se virar, vírgula, né? Porque com essa falta de acessibilidade que o nosso país enfrenta, acaba que não dá pra se dizer muito, né? Mas tudo certo. A gente usa literalmente tudo que tem ao nosso favor. Desde um simples degrau, que dá pra ser uma referência caso conheça o local, desde um espaço mais aberto. Então, a gente usa muito mais, assim, genericamente falando, mapa mental de algum lugar quando a gente conhece, inclusive quando a gente não conhece o lugar, acaba sendo inevitável praticamente a gente ter que pedir ajuda. E aí, quando a gente conhece aquele lugar, vai muito do lugar, porque eu posso usar o mapa mental em um lugar X, posso usar o recurso de um piso tátil em outro lugar X, inclusive eu quero dizer que só o piso tátil não ajuda, caso a pessoa não conheça o local, porque o piso tátil, tudo bem que tem as bainhas indicando a curva, mas como que eu vou saber o que tem ali, sendo que nunca conheci o local? Então eu acredito que... É porque o piso tátil, quando se a pessoa observar, o piso tátil, ele vai, se for reto, não tiver nada para a direita, para a esquerda, né? Ele vai reto, o piso tátil, né? Sim, sim. Mas se a calçada, por exemplo, tiver alguma curva importante, diga-se de importante. tiver que virar para algum lugar a calçada, o piso tátil, ele... tem algumas bolinhas. Isso. Aí já o desenho fica diferente. Né? O que, como eu disse, não ajuda em muita coisa. Tem gente, Luiz Eduardo, eu vou dizer uma coisa aqui, uma realidade dura. Tem gente que passa a vida toda por cima de um piso tátil e não se dá conta para que serve que finalidade tem aquilo ali. Assim... Não tô criticando, não. Só tô dizendo que a vida é assim. Que eu mesmo antes, quantas vezes eu mesmo antes de ser mãe de um cego, nunca parei para pensar nos detalhes de acessibilidade de uma pessoa que não enxerga. Então, e também, tipo, acaba que não dá pra culpar essas pessoas. Porque... Quem falou? Ninguém tá falando, eu não tô culpando. Não, mas do jeito que você falou, mãe, você deu a impressão de que você... Não, e aí é mais isso. Essas são algumas das curiosidades que eu vejo que a maioria das pessoas tem. Mas como eu disse, olhem as pessoas com deficiência como pessoas inteligentes, inclusive, porque tem um canal que é a história que se chama História de Cego, né? Que eu acompanho, que eu vejo cada comentário, gente, na boa. Voltando ao assunto do piso tátil, né? Que as pessoas passam a vida toda por cima do piso Não, tátil. tipo, isso não são dúvidas inteligentes. São dúvidas do tipo, como que a pessoa vê as horas, como que a pessoa toma banho, gente. Isso... Eu sei. Vamos lá, continuando. E é isso aí. Não, mas tá faltando uma curiosidade aí, Luiz Eduardo. Tá faltando, vamos... Se você enxerga tudo preto. Ah, se eu enxergo tudo preto como eu sonho. Vamos juntar tudo numa curiosidade, é isso. Então, eu não sei o que é preto, literalmente. Porque muita gente acaba pensando que cego enxerga tudo preto, porque quando a pessoa fecha o olho, pelo menos é o que eu ouvi das pessoas que enxergam, quando a pessoa fecha o olho, a pessoa acaba meio que vendo tudo preto, porque eu acredito que é como se fosse a luz, só ficasse ali naquela bolha isolada, pelo menos é o que eu acho. Mas, pelo menos os cegos que perderam a visão muito recentemente, ou no meu caso em específico, eu não enxergo nada. Não sei o que é nada, não dá pra explicar, não sei se esse nada é preto, mas literalmente... Na verdade, você sabe o que é nada, você não sabe que cor é o nada, né? O nada é o nada. Porque até um dia desse, eu pensava que você enxergava preto. E aí, de repente, eu parei pra pensar realmente nisso. Isso aí realmente é uma incógnita. Inclusive as coisas do nada, ser o nada é até, eu acredito que é até algo filosófico, que dá pra ter até um debate de filosofia do que é o nada. O que é o nada, é verdade. E sobre como os cegos sonham, é como qualquer outra pessoa. A única diferença é que eu não vou ter imagens. A única diferença é que vai ser contato com a audição e como se eu tivesse simplesmente vivendo aquilo. Então, acredito que com vocês também tem as coisas do áudio, é mais isso. Não tem muita diferença no sonho se a pessoa tá ou não. Inclusive... Na verdade, o que acontece? Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos.
A gente que enxerga, a gente quando sonha, a gente vê as imagens, as ações em forma de imagem, né? Como? Principalmente, eu não sei pro cego que um dia já enxergou, pode ser que ele sonhe como a gente sonha. Né, mas eu acredito que deve ser por pouco tempo. Mas o cego mesmo, que nunca enxergou, não tem como no sonho dele, que eu não sei, eu vou dar uma justificativa aqui, que eu nem entendo muito bem, como que o sonho, a gente sonha, por que o sonho é produzido, como que o cérebro da gente pega, não sei como é que funciona. Eu só sei dizer assim, que eu acho que os sonhos, eles precisam de memória. Não, na verdade o que acontece é que o sonho mistura experiências do nosso dia em específico com experiências da nossa vida como um todo. Então, acaba que, por isso que vocês que enxergam têm essa imagem, conseguem sonhar com imagens. Já o cego que ficou cego depois de um certo tempo, eu acredito que no início ele poderá sonhar sim com imagens, mas com o tempo os sonhos de imagens vão acabar diminuindo. Eu acredito que é isso que acontece. Eu acho. Então, assim, o sonho ele tem as memórias visuais. E aí, por isso as imagens. Inclusive, uma vez, né, eu tava sonhando que eu tinha voltado pro presencial na aula, né? E aí eu cheguei ao momento que eu perguntei, ué, será que isso é real? Será que... Tem sonhos que realmente, se a gente não acorda, mesmo a gente acordando, a gente pensa que tá no sonho ainda, é muito real. Né, eu até me lembro que uma vez, né, que eu sempre boto o relógio pra despertar. E aí, mas acaba que como o sonho é realmente estridente, eu pensei, hoje eu vou ter que ouvir esse som. E aí, eu me lembro que eu dormi até aí, ok, mas eu sonhei que o relógio despertava, que eu encerrava, né, tudo mais, normalmente, mas, estranhamente, tava num clima quente nesse sonho em específico. E aí eu fiquei, e aí eu demorei a pegar o remédio, sabe, sei lá por qual motivo. Aí eu saí e eu pensei, ué, será que já passou? Aí eu vou tomar remédio, será que já passou? Mas ao mesmo tempo eu pensei, ué, tá friozinho aqui, como que isso é possível? Aí que eu fui tentar falar com minha mãe, aí que eu vi que era ainda 5 e pouco da manhã, gente. Aí eu quero finalizar uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, porque muita gente pensa que quando a gente que enxerga, aí eu vou falar, né, que de quem enxerga. Quando a gente que enxerga aprende o braille, as pessoas acham que a gente também lê o braille com o dedo, com a mão. O que eu acho que é praticamente... Sem chance. Porque o cego, ele braille... Eu acho que é possível, eu acredito que até é só a pessoa desenvolver a sensibilidade. Mas isso aí é feito todo um trabalho, Luiz Eduardo. O cego, quando ele vai ler o braille, é feito todo um trabalho de sensibilidade nos dedos para que ele toque as letras e leia o braille. A pessoa que aprende o braille, que enxerga, ela lê o braille com os olhos. E se tiver frente e inverso, aí... Não. Porque na maioria, pelo menos numa máquina braille, isso acontece e fica ilegível, literalmente. Tanto a parte da frente como a parte do verso. Eu tô falando? Fica bagunça o colete. Não. Isso com uma máquina Perkins da vida. Não adianta querer comparar uma máquina da Perkins. Eu já peguei livro, Luiz Eduardo, frente e verso, e não consegui livro impresso numa editora profissional. Não tem isso. Não, pelo menos no meu caso. Mas isso acontece... No seu caso, tô dizendo que eu que enxergo não consigo ler. Mas isso acontece porque, assim, com vocês, parece que, assim, até com vocês que enxergam, quando vocês leem o verso da folha normalmente, sem tinta, vocês conseguem ver o outro lado da folha? Como que é exatamente? Se a folha for fina, não for, não vê não. Mas com braille, como que isso é possível? Porque, assim, eu consigo ler normalmente... eu acredito que deve ser um papel mais grosso, muito provavelmente. E aí é isso, galera. Espero que tenham gostado. Essas foram algumas das curiosidades que eu vivo, algumas das vivências também. Caso vocês tenham alguma curiosidade, é só comentar que eu respondo, como eu sempre faço com todos os comentários. É isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, galera.